Olá você, tudo bem por aí? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o direito civil. Direito civil, essa matéria tão importante que é cobrada em tantos concursos por aí e para os quais você está se preparando. Então vamos lá, vamos juntos falar sobre mais um tema de direito civil. Hoje vamos falar do domicílio. Vem comigo no Código Civil, artigo 70. O artigo 70 diz que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, o domicílio da pessoa natural é, em regra, o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Você já sabe, porque eu já falei para você em aulas anteriores, que a pessoa natural é o ser humano. A pessoa natural somos nós, seres humanos, também chamado de pessoa física, né? A pessoa natural tem personalidade jurídica, faz parte de negócios jurídicos e esta pessoa natural, para algumas finalidades, precisa ser encontrada em algum lugar. Então, o que é domicílio? Domicílio, de maneira geral, a gente pode dizer que é o local onde pode se encontrar certa pessoa com mais facilidade. Tá? Então, domicílio é o local onde alguém pode ser encontrado. O artigo 70, como nós vimos, diz que no caso de pessoa natural, tá? No caso de pessoa natural, qual é o seu domicílio? É o lugar onde ela mora, onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Isso aqui é importante, tá? Onde ela estabelece a residência com ânimo definitivo. Então, onde ela mora, onde ela habitualmente reside. Mas, logo em seguida, vem o artigo 71 e diz assim, ó. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Qualquer do quê? Qualquer destas residências. Então, qual é a regra? A regra é que a pessoa natural é considerado o domicílio da pessoa natural o local onde ela reside habitualmente, que é o artigo 70, onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, esse é o local habitualmente que é considerado o seu domicílio. Mas, se a pessoa natural reside em lugares diferentes, tem várias residências onde reside alternadamente, imagine que, por força do seu trabalho, por exemplo, você passa 3 meses por ano em um certo lugar e o resto do ano em outro lugar. Então, 3 meses por ano você mora num lugar, o resto do ano você mora em outro lugar. Você tem 2 residências onde mora alternadamente. Então, qualquer uma delas pode ser considerada seu domicílio, tá? É o que diz o artigo 71. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Então é o chamado domicílio profissional. O domicílio profissional é aquele que diz respeito às atividades profissionais. Então, o que é domicílio profissional? É o local onde se desenvolvem as atividades profissionais da pessoa. Também é hipótese de domicílio. Então, nós vimos aí que o domicílio da pessoa natural é onde ela reside com ânimo definitivo, mas se ela tiver mais de uma residência, qualquer uma delas serve, e também o local onde ela desenvolve suas atividades profissionais. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Então, toma cuidado aqui, mais uma possibilidade. Então, você viu, qual é o domicílio da pessoa natural? Onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. E se ela tiver várias residências, em qualquer uma delas? E para as relações profissionais, o lugar onde são desempenhadas estas relações profissionais. E se ela desenvolver as relações profissionais em vários lugares diferentes? Cada um deles será considerado domicílio para as relações que se desenvolvem ali. Então imagine, por exemplo, que eu sou um representante comercial e eu viajo por vários lugares. Em cada um desses lugares onde eu desenvolvo minhas atividades profissionais, eu terei domicílio para as relações estabelecidas ali naquele lugar. Então viajei para a cidade de Campinas e ali eu estabeleci contratos de venda.
ali na cidade de Campinas é meu domicílio para os contratos que foram estabelecidos ali. E assim sucessivamente. Em São Paulo é domicílio para os contratos que foram estabelecidos ali. Viajei para Fortaleza, ali é meu domicílio para os contratos que são estabelecidos ali. E assim, ok, em cada um dos lugares onde eu estabeleço relações profissionais, é meu domicílio para aquelas relações. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada, tá? Isso aqui normalmente, quando a gente dá exemplo em sala de aula de direito civil, a gente fala do andarilho. O que é o andarilho? O andarilho é o sujeito que não tem residência fixa, né? Que anda, que dorme na rua, que anda por vários lugares, que ninguém sabe exatamente onde mora. Então, o sujeito que não tem residência fixa, sujeito que não tem onde morar, será considerado seu domicílio onde ele se encontrar. Isso é uma maneira que a lei encontrou para poder dar um domicílio, inclusive, para quem não tem onde morar, tá? Então, volta lá no 73, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio transferindo a residência com intenção manifesta de o mudar. Ora, se o domicílio é o lugar onde eu resido com ânimo definitivo, se eu mudo de residência com intenção de mudar o domicílio, ou seja, eu mudo de residência, mas eu não estou em viagem, por exemplo, né? Porque quando você está viajando, vai passar uma semana numa outra cidade a turismo, você está uma semana residindo numa outra cidade. Mas aí não há mudança de domicílio. A mudança de domicílio só acontece quando eu mudo o meu local de residência com intenção de mudar de domicílio, mudar de local onde sou habitualmente encontrado. Então é o que a gente muda de lugar onde mora com ânimo definitivo. Nesse caso, a mudança de domicílio. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. É muito fácil você perceber quando uma pessoa mudou o lugar de sua residência com ânimo definitivo, né? Ela leva toda a sua roupa, ela leva móveis, então esta demonstração externa, evidente, de que fulano mudou com intenção de mudar a sua moradia definitiva, é o que basta para dizer que ele mudou de domicílio. Tudo bem? Aí você tem as ideias sobre o domicílio da pessoa natural. Agora, você lembra também que existem as pessoas jurídicas. E no caso de pessoa jurídica, qual é o domicílio? Diz aqui, ó, artigo 75. Vai depender de que pessoa jurídica eu estou falando. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é. Qual é o domicílio da União? É o Distrito Federal. Qual é o domicílio dos estados e dos territórios? São as suas respectivas capitais. Qual é o domicílio do município? Lugar onde funciona a administração municipal. Estas aí, como você se lembra perfeitamente, porque nós já falamos disso aí, tratam-se das pessoas jurídicas de direito público, né? Pessoas jurídicas de direito público. Então, no caso das pessoas jurídicas de direito público, essas que são entes federativos, União, estados, municípios, territórios, essas que são entes federativos, onde é o seu domicílio? É onde funciona a sua capital, onde funciona a sede da sua administração. De novo, para você lembrar, domicílio da União é o Distrito Federal, porque é a sua capital. Domicílio dos estados e dos territórios são as suas capitais. Domicílio do município, o lugar onde funciona a administração municipal, a prefeitura. Então, aí nós falamos das pessoas jurídicas de direito público que são entes federativos. Agora, as outras pessoas jurídicas estão aqui no inciso 4 do artigo 75. As demais pessoas jurídicas têm domicílio onde? No lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Ou
onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então, as outras pessoas jurídicas, que não são esses entes federativos que a gente viu aí, todas as outras, as associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos, aquelas outras pessoas jurídicas, todas elas têm domicílio onde? Onde funcionarem as suas administrações, onde funcionar a sua sede ou onde elas estabelecerem no seu próprio estatuto que funciona o seu domicílio, que será o seu domicílio, tá? Então volta lá no inciso 4 que diz, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Quer dizer que quem define onde será o domicílio da pessoa jurídica é a própria pessoa jurídica. Parágrafo 1º aqui, ó. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Cada um deles o quê? Cada um dos estabelecimentos, né? Cada um dos estabelecimentos será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, se você tem uma pessoa jurídica que tem vários estabelecimentos, imagine uma empresa comercial, uma loja que tem várias filiais, vários estabelecimentos diversos. Cada uma destas filiais é considerada domicílio para os atos ali realizados, para os negócios ali realizados. Então, pensa numa empresa grande, numa loja de departamentos muito grande, nessas empresas grandes que vendem eletrodomésticos. Em qualquer unidade que eu comprar a minha televisão, por exemplo, será considerado domicílio. Então, se eu for entrar com uma ação contra aquela empresa, por exemplo, eu posso mandar citar lá no local da loja onde eu comprei. Por quê? Porque ali é o local de domicílio para o ato praticado, para o negócio realizado. Cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os negócios ali realizados. Parágrafo 2º diz: se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Mais uma vez para entender, se a administração ou a diretoria da pessoa jurídica tiver sede no estrangeiro, no exterior, vai ser considerado domicílio da pessoa jurídica com relação às obrigações contraídas por cada uma das suas unidades, das suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil a que ela corresponder. É mais ou menos a mesma ideia do parágrafo anterior, com a diferença de que a gente está falando aí de uma empresa ou de uma pessoa jurídica que tem sede no exterior, tá? Tem sede no exterior, então quando ela pratica atos aqui dentro do Brasil, vai ser considerado domicílio o local onde fica situada aquela agência, aquela representação que ela tem dentro do Brasil. Tudo bem? Então aí domicílio da pessoa natural, domicílio da pessoa jurídica. O que mais que a gente precisa saber sobre domicílio? Tem um tipo de domicílio que a gente chama de domicílio necessário. Por que ele é domicílio necessário? O outro que a gente estava falando até agora é domicílio voluntário. Voluntário por quê? Porque depende da vontade da pessoa. Eu, pessoa natural, posso morar onde eu quiser, e aí será o meu domicílio. Eu, pessoa jurídica, posso estabelecer a minha sede onde eu quiser, e aí será meu domicílio. Então ele é voluntário porque será dependente da vontade, onde eu quiser. Agora, nestas hipóteses que a gente vai ver aqui, a gente está falando de domicílio necessário, não é voluntário. Por que ele é necessário? Porque a lei determina qual é o domicílio. Algumas pessoas têm domicílio necessário, necessariamente considera-se domicílio delas um certo lugar. Quem são essas pessoas? Olha lá, no artigo 7.6. O artigo 7.6 diz assim, ó, tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
Estas pessoas nomeadas aí no artigo 76 têm domicílio necessário. Então eu sei que necessariamente esta pessoa deve ser encontrada neste local. Essa é a ideia do domicílio necessário. Qual é o domicílio necessário de cada um deles? Vamos ver pela ordem. Primeiro, olha lá no parágrafo único. O domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante ou assistente. O domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante ou assistente. Você se lembra que o incapaz, seja absolutamente ou relativamente, depende de uma outra pessoa para tomar decisões, né? O absolutamente incapaz precisa ser representado, o relativamente incapaz precisa ser assistido. Nos dois casos, qual é o domicílio do incapaz? Não é necessariamente onde ele está, mas é onde está o seu representante ou seu assistente. Então, o domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante ou do seu assistente. Segundo, o domicílio do servidor público, que você será em breve, né? O domicílio do servidor público, qual é? É o lugar em que ele exerce permanentemente suas funções. Então, qual é o domicílio do servidor público? Você, que logo será servidor público. Qual será o seu domicílio quando você for servidor público? Será o local onde você desempenhar as suas funções, né? Onde for a sua lotação, onde você estiver lotado. Lá é o domicílio necessário do servidor público. Que mais? É domicílio do militar, o local onde ele serve. E, sendo militar da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Entenda isto aqui. Qual é o domicílio do militar? O local onde ele serve. Seria o quartel, né? O local onde o militar serve é o quartel. Aí ele fala, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando ao qual está subordinado. Por que ele fala especificamente da Marinha e da Aeronáutica? Porque a Marinha e a Aeronáutica normalmente exercitam atividades fora, né? Principalmente a Marinha, que exercita atividades no mar. O sujeito está embarcado lá no navio no meio do oceano. Como é que eu vou mandar uma citação para ele? Onde é o domicílio dele? É o local da sede do comando ao qual ele está subordinado. Porque lá eu consigo encontrar. O navio eu não tenho como encontrar. A aeronáutica também. Às vezes tem porta-aviões, navios que levam os servidores da aeronáutica. Então, neste caso, eu também não tenho exatamente como saber onde o cara está. Não tem como chegar lá. Então, é a sede do comando ao qual está subordinado. De maneira geral, o exército é o local onde serve, é o quartel, ok? E além disso, a gente tem também aqui o marítimo. Quem é o marítimo? Aqui, ó, cuidado. Não confunda marítimo com marinheiro. Marinheiro é servidor da Marinha. O marinheiro é um militar da Marinha, que tem um cargo X na Marinha, um posto X na Marinha, que é de marinheiro. Agora, o marítimo é aquele que trabalha em navios comerciais, né? Quem trabalha em navio comercial não é marinheiro, quem trabalha em navio comercial é marítimo, tá? Então o marítimo tem domicílio onde? Onde o navio estiver matriculado. Onde o navio estiver matriculado. É óbvio que eu estou falando de matriculado aqui, é o registro do navio. Onde é o registro do navio? Em que local, em que porto, em que sede está matriculado, está registrado aquele navio? É naquele local que o marítimo tem domicílio. Porque não dá para ter domicílio no navio. E por fim, e obviamente, né, o preso tem domicílio onde? No local em que cumpre a sentença. Isso é um tanto evidente, né? O preso está preso. Se ele está preso, não dá para ele ter domicílio em nenhum outro lugar que não seja o local onde ele está preso. Portanto, é o local onde ele cumpre a sentença. Estas aí são as hipóteses de domicílio necessário, não voluntário. Por fim, aqui, ó, vê o artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde teve domicílio. Então, olha, agente diplomático do Brasil
é citado no exterior, recebe lá uma citação, e alega, não, aqui não é meu domicílio, eu não moro aqui, eu sou do Brasil. Mas ele não diz em que lugar no Brasil ele é citado. Onde que ele vai ser citado? No Distrito Federal ou no último domicílio que ele teve no Brasil. E aqui no artigo 78, nós temos o que se chama de domicílio convencional. Domicílio convencional. O que é o domicílio convencional? É o domicílio de convenção. As partes, quando fazem um contrato, convencionam, escolhem o domicílio para os fins daquele contrato. Então a gente viu o domicílio voluntário, que é o domicílio que eu escolho onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, ou a pessoa jurídica escolhe onde vai ter sede, onde vai funcionar a sua administração, ou onde vão ficar as suas unidades. Domicílio necessário, que são essas hipóteses que a gente acabou de ver, e agora o domicílio convencional do artigo 78. O domicílio convencional diz assim, ó, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Então, o domicílio convencional é o domicílio que as partes em um contrato escolhem como domicílio para resolver as discussões derivadas daquele contrato. Se você já viu um contrato, você certamente já viu que lá no final do contrato normalmente vem escrito assim, ó, as partes escolhem como domicílio para este contrato o domicílio da cidade tal. Então, nesse caso, estamos falando de domicílio convencional. Ok, minha gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o domicílio. Dá uma lida depois nesses artigos aí para fixar bem na sua cabeça. Toma cuidado com essas hipóteses, firme nos estudos e logo logo a gente volta a se encontrar. Até mais!